Muita coisa precisa mudar no Corinthians. E isso não é força de expressão, é realidade pura. Quando você olha para o que foi essa reta final de temporada, dá uma sensação de vazio, de frustração e, em muitos momentos, de vergonha. Não é exagero. Não é raiva momentânea de torcedor. É análise fria do que o time apresentou dentro de campo. Se o Corinthians não consegue passar pelo Cruzeiro numa semifinal de Copa do Brasil, não tem mais como empurrar os problemas com a barriga. Vai ter que enfrentar a realidade e fazer uma reformulação de verdade, sem maquiagem, sem discurso bonito, sem promessa vazia que a gente já ouviu dezenas de vezes. E o mais duro de tudo é que nem aquele consolo básico sobrou. Normalmente, em temporadas ruins, ainda existe aquele alívio de pelo menos o rival caiu, ou pelo menos escapamos de algo maior. Desta vez, nem isso serve como anestesia. O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro atrás de um rival que passou o ano inteiro brigando para não cair. E isso, por si só, já diz muito sobre o nível de descontrole e falta de rumo que o clube viveu. Não dá para normalizar isso. Não dá para tratar como algo comum. É um peso enorme na história de um clube desse tamanho. O que se viu em campo no último jogo é algo difícil de explicar com qualquer tipo de lógica futebolística. Jogadores que entraram, nomes que, na teoria, seriam opções importantes, e nada mudou. Nada melhorou. A postura não apareceu, a intensidade não veio, a organização parecia inexistente. A sensação era de um time perdido, sem alma, sem liderança, sem comando. E não adianta apontar só para quem começou jogando ou só para quem entrou no segundo tempo. O problema é estrutural. O problema é de mentalidade. O problema é de ambição. É uma coisa que vem de dentro e que não se corrige com uma ou duas trocas no elenco. O Corinthians hoje é um time que parece contaminado por uma cultura de acomodação. Um elenco caro demais para o que entrega, pesado demais emocionalmente para reagir e vazio demais de identidade para representar o que essa camisa significa. Falta raça, falta briga, falta aquela sensação de que o jogador entra em campo disposto a fazer algo diferente. E o mais assustador é perceber que mesmo com mudanças ao longo do ano, o rendimento não muda. Troca uma peça, entra outra e a impressão é sempre a mesma. Nada encaixa, nada evolui. Quando se fala em responsabilidade, ela não pode parar na beira do gramado. Claro que o treinador tem a sua parcela, mas o futebol não é tão simples a ponto de jogar toda a culpa nele. Existe uma montagem de elenco por trás disso, existem decisões internas que colocaram o clube nessa situação. E o que mais chama a atenção é o custo disso tudo. Não estamos falando de um time barato, de um elenco humilde que está acima do esperado. Estamos falando de uma estrutura cara, pesada e que entregou muito abaixo do mínimo aceitável para um clube desse tamanho. E o que machuca ainda mais é perceber que muitos jogadores parecem não sentir o peso do que está acontecendo. Não é só problema técnico, é postura. É comportamento? É aquela falta de indignação que deixa claro que algo está quebrado no vestiário. Em outros tempos, um desempenho como esse geraria reação, cobrança interna, mudança de atitude. Hoje, o que se vê é uma passividade assustadora, como se o fracasso tivesse sido normalizado dentro do clube. O torcedor olha para o campo e não se reconhece nesse time. Não vê a alma do Corinthians ali. Não vê o espírito de luta que sempre foi a marca registrada do clube. E isso é o que mais dói. Porque perder faz parte do futebol. Mas perder dessa forma, sem brigar, sem competir, sem dar sinais de vida, é o que torna tudo ainda mais pesado.
É uma sensação de distanciamento entre time e arquibancada, como se fossem dois mundos completamente diferentes. A realidade é que o Corinthians chegou num ponto em que não dá mais para fazer ajustes superficiais. Não é uma troca pontual que vai mudar essa história. Se não houver um choque de gestão, de planejamento e de mentalidade, a tendência é continuar girando em torno do próprio fracasso. O clube precisa olhar para dentro e ter coragem de admitir erros, de cortar na própria carne e de tomar decisões que talvez não sejam populares, mas que são absolutamente necessárias. E enquanto a Copa do Brasil ainda está no horizonte, tudo gira em torno disso. Não é só um título em disputa. É a linha que separa uma tentativa de recomeço de um colapso ainda maior. Porque se nem isso vier, a pressão vai explodir de uma vez e não vai ser só cobrança de resultado. Vai ser questionamento de estrutura, de liderança, de projeto e de futuro. O peso dessa decisão já está sobre o clube, mesmo antes da bola rolar, e a sensação é de que o Corinthians está jogando muito mais do que uma simples semifinal, está jogando o próprio rumo dos próximos anos. E quando a gente aprofunda ainda mais essa discussão, fica impossível ignorar o tamanho do abismo entre o que se gasta e o que se entrega dentro de campo. O Corinthians hoje não vive um problema apenas de desempenho. Vive um problema de construção de elenco, de escolhas mal feitas e de planejamento que simplesmente não se sustenta. O clube carrega uma das folhas salariais mais altas do futebol brasileiro e, mesmo assim, entregou um futebol que não assusta ninguém, que não impõe respeito a ninguém, que não intimida adversário algum. Isso, para um time com a história que tem, é algo inaceitável. O elenco parece pesado, inchado, mal distribuído e sem sentido dentro de um projeto esportivo. São contratos longos, valores altos e retorno mínimo dentro das 4 linhas. E o pior não é só o dinheiro investido, mas o impacto disso no futuro do clube. Quando você se compromete com contratos longos e caros para jogadores que não entregam, você trava o seu próprio planejamento. Você fecha portas para a reformulação real. Você amarra o clube a erros do passado e transforma cada decisão seguinte em um improviso. A sensação é que o Corinthians perdeu o controle do próprio vestiário. Não existe uma hierarquia clara, não existe um padrão de comportamento e não existe uma linha de cobrança interna. E quando isso acontece, o treinador vira refém do ambiente, não dono da situação. A equipe parece comandada pelos próprios jogadores, e isso é uma inversão perigosa dentro de qualquer clube grande. O resultado disso é um time que entra em campo sem padrão, sem identidade, sem intensidade e, principalmente, sem personalidade. E quando falta autoridade na comissão técnica e falta comando nos bastidores, o campo vira um reflexo disso tudo. O time se arrasta, escolhe quando quer correr, escolhe quando quer competir e escolhe quando quer se entregar ao jogo. Não existe pressão, não existe imposição e não existe sensação de coletivo. O Corinthians virou um amontoado de peças caras que não se conectam, que não se sacrificam umas pelas outras e que não demonstram respeito pela própria camisa que vestem. A frustração do torcedor não é exagerada, não é irracional e não é fruto de imediatismo. É resultado de anos de decisões erradas que foram empurradas para debaixo do tapete. A cada temporada ruim, a solução foi adiada. A cada crise, um remendo foi feito. E agora, o clube vive o acúmulo de tudo isso de uma vez só. O futebol apresentado em campo não é um acidente. Ele é consequência de uma gestão torta, de um planejamento falho e de uma mentalidade derrotada que se instalou no clube com o passar do tempo. E o que mais impressiona
é que nem o elenco reserva consegue ser uma alternativa real. Pelo contrário, o banco de reservas custa caro, pesa no orçamento e não entrega resposta. Em teoria, deveria ser uma força. Na prática, virou apenas mais um sinal do desperdício de recursos. São jogadores que entram, mas não mudam o cenário. Não aceleram o jogo e não impõem ritmo. É como se o Corinthians tivesse construído um projeto inteiro baseado em nomes e contratos, e não em desempenho e competitividade. O treinador, nesse contexto, vira uma peça frágil dentro do tabuleiro. E aqui não se trata de isentar ninguém. Existem erros, existem escolhas questionáveis, existem decisões técnicas que claramente não funcionaram. Mas há uma diferença entre errar e ser abandonado por quem deveria dar estrutura. Sem respaldo, sem elenco competitivo e sem autonomia real, qualquer comando se torna instável. E o time sente isso em campo. Sente na forma de jogar, sente na postura, sente na falta de confiança e sente na ausência de reação nos momentos difíceis. A verdade é que hoje o Corinthians vive desconectado da própria essência. O clube que sempre foi conhecido por competir até o último minuto, por brigar em cada dividida e por transformar jogo difícil em batalha, virou um time previsível, frágil e anestesiado. Não existe mais aquele temor do adversário ao enfrentar o Corinthians. Existe, no máximo, respeito pela camisa, mas nenhum medo do futebol apresentado. E enquanto muita gente tenta simplificar e jogar tudo nas costas de uma ou outra figura, a realidade é mais profunda. O problema é sistêmico. Ele passa por quem decide, por quem monta, por quem administra e por quem executa. Quando todos esses níveis falham ao mesmo tempo, o que aparece em campo é exatamente o que o torcedor está vendo. Um time sem alma, sem identidade e sem capacidade de se impor mesmo contra adversários diretos. A temporada acabou dentro do Campeonato Brasileiro, mas o sentimento é que o desgaste emocional só está começando. A Copa do Brasil se transforma em um divisor de águas que vai muito além de um troféu. É uma questão de sobrevivência de projeto, de credibilidade interna e de tolerância externa. O clube chegou ao limite da paciência da torcida e, quando essa linha é cruzada, a pressão não volta atrás com facilidade. O que existe agora é um ambiente de cobrança máxima, de desconfiança total e de uma urgência que não permite mais discursos vazios. O Corinthians está diante de um teste de caráter, de estrutura e de coragem para se reinventar. O tempo das explicações já passou. O tempo das justificativas já se esgotou. E o que sobra é a necessidade brutal de atitude, de comando e de ruptura com tudo aquilo que colocou o clube nessa situação desconfortável, pesada e extremamente delicada para a sua própria história. E o que deixa tudo ainda mais pesado é a sensação de que o Corinthians se perdeu dentro da própria história. Não é apenas uma fase ruim, não é só um elenco desequilibrado, é um clube que parece ter esquecido quem é. A camisa que sempre pesou para o adversário hoje não intimida, não assusta e não impõe respeito. E isso não surge do nada. É fruto de escolhas erradas, de decisões apressadas e de uma sequência de erros que foram sendo empilhados temporada após temporada até virar esse cenário quase sem saída que o torcedor enxerga hoje. O grande problema é que existem alertas claros sendo ignorados há muito tempo. Não foi uma surpresa. Não aconteceu de uma hora para outra. O desempenho já vinha caindo. Os sinais de acomodação já estavam ali, a falta de entrega já era visível, mas sempre existia uma desculpa para adiar decisões mais firmes. Agora, o acúmulo dessas escolhas explodiu tudo de uma vez.
O Corinthians está pagando hoje o preço da própria omissão no passado. E quando a gente fala em mudança, não estamos falando de trocar 2 ou 3 peças para tentar salvar as aparências. Estamos falando de uma mudança de cultura, de resgatar a ideia do que é jogar no Corinthians, de entender que vestir essa camisa exige mais do que técnica, exige atitude, exige personalidade e exige entrega real. Sem isso, qualquer investimento vira desperdício e qualquer projeto vira fracasso. A relação entre time e arquibancada virou um contraste doloroso. O torcedor continua indo, continua apoiando, continua fazendo sua parte, mas o que recebe em troca é um time apático, distante e sem brilho no olhar. E nada revolta mais do que ver falta de vontade. Erro técnico acontece. Derrota faz parte, mas quando falta entrega, tudo vira desrespeito. E é exatamente essa sensação que tomou conta de quem acompanha o Corinthians de perto. Outro ponto que não dá para ignorar é o medo que parece ter se instalado dentro do elenco. Medo de assumir responsabilidade, medo de decidir, medo de errar. Jogadores que se escondem do jogo, que deixam a bola queimar nos pés e que fogem do protagonismo. Isso mostra um ambiente frágil, sem confiança e sem liderança verdadeira. Um time que não confia em si mesmo não consegue impor nada a ninguém. O Corinthians precisa voltar a ser um time indigesto para os adversários. Precisa incomodar, pressionar, marcar alto, disputar cada bola como se fosse a última. Hoje, o time se comporta como se dependesse do erro do outro para sobreviver em campo. E isso é o oposto do que sempre foi a essência corintiana. A identidade do clube nunca foi esperar, sempre foi impor. A saúde do clube, em termos de futebol, vive uma linha perigosa entre a estagnação e a queda de relevância. E esse é o maior risco. Não é apenas perder jogos, é se acostumar a perder importância. É virar um time comum em um cenário onde, historicamente, sempre foi protagonista. E esse tipo de perda é muito mais difícil de recuperar do que qualquer tabela de classificação. Internamente, o que se comenta é que o peso psicológico virou parte da rotina. Cada jogo vira um fardo, cada decisão vira um trauma e cada erro vira um fantasma. O futebol fica pesado, a tomada de decisão fica lenta e o time vira uma presa fácil. Isso não se resolve apenas com treino tático. Isso exige mudança de mentalidade, mudança de postura e mudança de perfil de quem veste essa camisa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A repercussão viajou mais rápido do que qualquer lançamento de Trivela. Bastou Carlo Ancelotti mencionar o Corinthians para que um burburinho atravessasse o Atlântico e tomasse conta dos bastidores do futebol europeu. O técnico italiano, hoje à frente da seleção brasileira, não costuma desperdiçar palavras e justamente por isso cada sílaba dita por ele vira combustível para especulações. Desta vez, não foi diferente. A Europa, sempre atenta ao que acontece no Brasil, tratou a fala como um sinal misterioso, quase um recado cifrado. Entre cafés apressados em Milão e conversas sussurradas nos corredores de centros de treinamento na Espanha, dirigentes e ex-jogadores tentam interpretar o que Ancelotti realmente quis dizer. Há quem enxergue apenas uma gentileza, uma demonstração de respeito à grandeza do Corinthians. Outros, mais desconfiados, acreditam que o técnico, considerado um dos maiores de todos os tempos, tenha deixado escapar um interesse crescente pelo ambiente do futebol brasileiro, especialmente pelo clube paulista,
conhecido por sua massa apaixonada e por sua aura de caldeirão. Alguns tabloides esportivos europeus já sugerem que a admiração de Ancelotti pelo Corinthians pode envolver algo maior. Talvez um intercâmbio técnico, um projeto compartilhado ou até um movimento simbólico de aproximação entre o clube e a atual comissão da seleção. Nada confirmado, claro. Apenas rumores alimentados por uma combinação perfeita. Uma fala curta. Um gigante europeu do banco de reservas e um dos clubes mais midiáticos do planeta. Enquanto isso, comentaristas italianos relembram que Ancelotti, ex-volante de classe e multicampeão como treinador, sempre demonstrou fascínio por ambientes intensos e torcidas que vivem o futebol de maneira visceral. Nesse ponto, dizem eles, o Corinthians parece encaixar perfeitamente. A torcida corintiana, por sua vez, já começou a interpretar as palavras como um elogio raro e talvez como um prenúncio de algo ainda maior no horizonte. Seja o que for, a verdade é que o comentário acendeu uma chama e, como se sabe, quando um nome do tamanho de Carlo Ancelotti sussurra algo, a Europa escuta. O Brasil repercute e o futebol começa a imaginar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!